Fala galera do canal da Química, tudo jóia com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelo atômico. E o vídeo de hoje está atendendo também a pedidos lá das redes sociais, viu? Olha só, e toda vez que a gente fala sobre o modelo atômico, a gente começa normalmente com o modelo atômico de Dalton, certo? Que é o que a gente vai ver hoje, inclusive. Só que, gente, essa história começou muito antes. Se liga só. Na Grécia Antiga, um grupo liderado por um intelectual chamado Demócrito acreditava que toda matéria é feita de partículas muito pequenas, tão pequenas que não davam para ser vistas. O Demócrito chamou essas partículas de átomo, realmente átomo, que significa indivisível. Bom, mas aí você pode me perguntar, então por que essa questão do átomo não foi para frente? Por que só tanto tempo depois é que se voltou a se falar em átomo? É porque, na verdade, alguns filósofos não concordavam com Demócrito. Platão e Aristóteles, por exemplo, formularam a hipótese de que não poderia haver partículas indivisíveis. A visão atômica da matéria, então, se enfraqueceu por conta disso ao longo dos vários séculos. Na verdade, Aristóteles achava que a matéria era contínua. Bom, então qual é a principal diferença entre o que Demócrito pensava e Dalton pensava? É que Dalton ele se baseou em evidências e não em crenças como Demócrito. Agora, quais são essas evidências aí? No que Dalton se baseou? Vamos ver aí, gente. Em 1808, o químico inglês John Dalton apresentou um modelo que é a base da teoria atômica moderna. E esse modelo ele sustentou em alguns aspectos. O primeiro foi: toda matéria é formada de partículas muito pequenas e indivisíveis, que Dalton chamou de átomo. A segunda evidência é que todos os átomos de um dado elemento têm as mesmas propriedades químicas. Inversamente, átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades químicas. A terceira evidência é que, em reações químicas comuns, nenhum átomo de qualquer elemento desaparece ou se transforma em um átomo de outro elemento. E a quarta evidência é que os compostos são formados pela combinação química de dois ou mais tipos de átomo. E a pergunta que não quer calar: o que é o átomo para o Dalton? Veja aí, gente, mas antes, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e avisar todos os amigos sobre esse canal aqui, gente. Então aqui está o que o Dalton imaginava do átomo, ou seja, que o átomo era uma esfera indestrutível e maciça. Então ele imaginou uma bola de bilhar mesmo, né? Porque uma esfera maciça e indestrutível. Isso era o átomo para Dalton. E veja, ele imaginava o seguinte, olha, que uma bolinha pequenininha, por exemplo, ia representar o hidrogênio. Já o oxigênio era um pouco maior, então seria uma bolinha um pouco maior. E aqui um átomo maior ainda, então aqui, por exemplo, representaria o átomo de bromo. Inclusive, Dalton começou até a definir alguns modelos para cada átomo. Então, por exemplo, esse aqui seria o átomo de hidrogênio, enquanto o carbono seria representado dessa forma. Já o oxigênio seria uma esfera sem nada. Então, ele já começou a fazer alguma representação, inclusive, por exemplo, para a água, inclusive para a amônia, formado por mais de um átomo. Gente, mas esse canal é justo. Então, a gente vai ter que falar aqui que Dalton, ele só conseguiu montar esse modelo atômico, ou só conseguiu chegar em todas essas conclusões devido às experiências de outros dois franceses. Se liga aí, gente, concentra mais um pouquinho, o vídeo já tá acabando. Se liga aí. E o que Lavoisier dizia? Ele dizia: a matéria não é destruída. Depois, inclusive, foi conhecida como uma das frases mais famosas aí da química, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, veja, se eu tenho átomo de carbono, junto com hidrogênio, isso se transforma, então o metano ele não é criado.
E nem o carbono perdido e nem o hidrogênio perdido. Eles simplesmente são transformados em metano. Já no caso de Proust, o que ele dizia? Ele dizia que a proporção em massa dos elementos que participam da formação de uma substância permanece sempre constante. Então, veja, aqui, ó, a gente tem um experimento aqui de Proust. Então, veja, no primeiro experimento, o que ele tinha? Meio grama de hidrogênio, 4 gramas de oxigênio, e isso daqui gerava 4,5 gramas de água. Olha só, se eu fizer uma relação aqui entre a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio, eu tenho uma proporção de 1:8. Se eu dobrar a massa de hidrogênio, dobrar a massa de oxigênio, dobrar a massa de água, veja, a proporção continua 1:8. Então, é isso que ele quis dizer, que a proporção em massa dos elementos que participam da formação de uma substância permanece sempre constante. Então, mesmo que as massas sejam diferentes, as proporções são sempre iguais. Então percebam que Dalton só conseguiu apresentar um modelo de matéria que é a base da teoria atômica moderna devido às evidências já levantadas por Lavoisier e Proust. Galera, e esse foi o tema da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido e não esquece de compartilhar com todos que vocês conhecem ou que possam gostar dessas informações ou que compartilham dessa paixão por química assim como vocês, ok? Bons estudos!